Olá, boa noite. Estamos dando início ao primeiro Congresso Nacional de Trauma e Medicina de Emergência, organizado pela LAUEC, Liga Acadêmica de Medicina de Urgência e Emergência do Amazonas, em parceria com a Estratégia Med, o IMEDS, assim como o MD Spirit e Fibra Cirúrgica, e demais palestrantes também que também entraram como nossos parceiros nesse evento, né, buscando a administração do conhecimento para todo esse público. Desde já nós queríamos agradecer, né, em nome da LAUEC, e todos os outros parceiros pela presença de todos vocês. A gente pede que vocês fiquem atentos nos avisos que nós demos pelo Instagram, assim como que enviamos individualmente para os e-mails de vocês, tá bom? A primeira palestrante já entrar, doutora Marcela, vou apresentar a doutora Marcela. A doutora Marcela vai estar falando isso. Oi, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Doutora Marcela vai falar sobre imobilização na cena do trauma e manejo na emergência. Doutora Marcela é graduada em medicina pela UFMG, a Federal de Minas Gerais, especialista em ortopedia e traumatologia, em cirurgia da mão, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e de cirurgia da mão também, além de ser membro da Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT. A doutora Marcela já é conhecida aqui no nosso Instagram, no nosso canal, né? Ela sempre está aqui com a gente nos eventos. Queria agradecer em nome da UAUEC, doutora, por sua participação e é com a senhora. Eu que gostaria de agradecer o convite, eu sempre fico muito feliz. Obrigada por vocês terem lembrado de mim e terem contado comigo aqui. Fico muito grata de estar aqui. Realmente é um prazer dividir um pouquinho da minha experiência com vocês e aprender também aqui nesse evento maravilhoso. Parabéns pela realização do mesmo. Vou dividir minha tela aqui. Posso já compartilhar? Pode sim, doutora. Então, ótimo. Vamos lá. Agora eu vou querer só um feedback no som para saber se vocês estão vendo os meus slides e o meu rostinho aí no canto. Tá ótimo, doutora. Então, ótimo, vamos começar aqui. É um prazer estar com vocês aqui no Congresso de Trauma e Medicina de Emergência. Vocês já me apresentaram muito bem aí, eu sou médico ortopedista, eu formei na UFMG, depois eu fiz ortopedia no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois eu fiz uma outra especialização, que é a cirurgia da mão. E hoje faço parte das duas sociedades brasileiras. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, se vocês estiverem assistindo pelo computador, é só pegar a câmera do celular e escanear com a câmera esse QR Code, apontando a câmera aqui para o QR Code, que vai levar direto para a minha rede social mais utilizada, que é o Instagram, onde eu divido o meu dia a dia, minha prática, casos clínicos e ensino um pouquinho de ortopedia também. Então, fiquem à vontade para me acompanharem e também, se quiserem marcar nos stories, eu fico muito feliz, vou remarcar e repostar todo mundo depois. Nossa aula de hoje é de imobilizações no trauma e na emergência. Então, a gente vai falar um pouquinho da imobilização na cena do trauma, mas também um pouquinho de imobilizações já ali no pronto-socorro, a hora que o paciente já veio para a equipe de ortopedia e a hora que a gente já tem que começar a conduzir aquele caso. Então, a gente vai falar de tudo isso aqui hoje. Para a gente fazer uma introdução do tema, eu trouxe para vocês esse artigo, que é um artigo de 2019, não é um artigo muito grande, mas ele representa bem a realidade de várias localidades do Brasil. Eles analisaram acidentes que os pacientes apresentaram traumas que necessitaram de imobilização e foram admitidos na emergência. Eles identificaram que 90% dos motivos de internação eram por acidentes de trânsito, 82% envolvia motocicleta, por isso a importância, né? Eu sempre falo lá no Instagram, olha, moto é um perigo. 88% precisaram de lesões, de tratamento para lesões de alta complexidade, então, ou eles precisaram de um exame mais aperfeiçoado, como uma ressonância ou uma tomografia, ou eles precisaram de tratamento cirúrgico. Então,
maioria, 88%, precisou aí de um tratamento que envolvia lesões de alta complexidade. 92% era do gênero masculino e a maioria desses era de 21 a 30 anos. E apenas 6%, só 6% foram imobilizados de maneira adequada. A maioria das imobilizações, elas ou não são realizadas, o que acaba atrasando o tratamento desse paciente e ele fica ali sentindo dor e demora mais no direcionamento do tratamento, ou elas são realizadas de maneira incorreta, o que pode prejudicar o paciente, prejudicar a recuperação desse paciente. Então, por isso a gente trouxe essa aula de imobilizações aqui para vocês. A imobilização, ela é uma estabilização. A gente vai reduzir a mobilidade de um membro, ou de um segmento, ou de uma articulação, de preferência mantendo alinhado e em repouso. Isso é imobilização. E a gente tem 3 grandes grupos de imobilizações. O primeiro grupo é o tratamento na emergência, que são as imobilizações provisórias para a gente transportar o paciente da cena do trauma até um serviço de atendimento. O segundo é um tratamento temporário que o paciente vai utilizar ali durante o tratamento daquela fratura ou até esperar a cirurgia daquela lesão. E, por último, a gente tem aqui o grupo de tratamento definitivo e reabilitação, que é um grupo mais específico, o ortopedista é que vai realizar. Então, esse grupo a gente não vai falar hoje. Hoje, nosso foco é falar do grupo 1, que é o tratamento de transporte da cena do trauma para o hospital, e o 2, que é o paciente que chegou ali e precisa ser conduzido. Aquela lesão precisa ser iniciada ali o tratamento e a condução do caso. Então, primeiro grupo, vamos começar com ele, a imobilização na cena do trauma. A gente chegou, o paciente está lá, caído no chão, ou dentro de um veículo, mas na maioria das vezes ele está ali caído no chão e precisa ser imobilizado. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui agora. Lembrando que o momento de imobilização, ele acontece depois que a gente já fez o atendimento inicial na cena do trauma. Então, a gente vai fazer o ABCDE do trauma, que são essas ações sistematizadas que vão ser realizadas nessas vítimas de trauma. Sempre prioridade, situações que levam o paciente a óbito. Então, situações que vão estabilizar o paciente. Então, lembrando aqui, só para fazer uma conexão com a nossa aula, o ABCDE significa A, airway, que são as vias aéreas e o controle da coluna cervical. B, de breathing, que é o controle da respiração e da ventilação. C, circulação e controle de hemorragia, inclusive nossa próxima aula é de sangramento, E D, disability e avaliação neurológica. Por último, é que a gente vai expor o paciente, ver se tem alguma outra lesão nos membros, vai cobrir o paciente para ele não ter hipotermia. Então, nesse último exposure é que a gente vai avaliar se ele vai necessitar de uma imobilização ou não. Se necessário, o ABCDE deve ser repetido continuamente até esse paciente ficar estável. E depois a gente vai fazer a avaliação secundária. Então, a avaliação secundária é feita com o paciente já estável e é aqui que a gente vai fazer a imobilização desse paciente. Lembrando que para fazer essa imobilização, a gente sempre vai checar pulso, perfusão e sensibilidade. Então, a gente vai avaliar o pulso do paciente, a perfusão, se está chegando ali o suprimento, irrigação sanguínea, e se o paciente estiver acordado, a gente vai testar a sensibilidade. E nesse momento a gente vai realizar as imobilizações. Quais são as vantagens de imobilizar esse paciente na cena do trauma? Por que a gente faz isso? Primeira coisa é reduzir a dor do paciente. Um paciente que está ali com uma fratura, uma luxação fora do lugar, o movimento naquele foco de lesão, ou de fratura ou de luxação, ou mesmo que seja uma contusão, aquele movimento é doloroso. Então, a gente vai primeiro tentar trazer para o paciente um conforto, o que vai até ajudar na melhora clínica do paciente. Então, a gente vai primeiro com o objetivo de reduzir a dor. Além disso, quando a gente faz uma imobilização, diminui o foco de movimento, estabiliza, alinha o membro, a gente evita que aquela lesão piore, a gente evita uma agressão adicional de partes moles. Por exemplo, uma fratura, quando ela tem ali um desvio, essas espículas ósseas, o fragmento de fratura, o fragmento ósseo, ele pode ali continuar causando danos
as partes moles que estão ao redor. Então, ele pode causar dano à musculatura, tendões, nervo, artéria, pele. Então, isso é prejudicial. Isso vai aumentar a lesão e vai piorar o prognóstico do paciente. Então, a gente vai fazer isso para evitar essa piora. A gente minimiza dano muscular, a gente minimiza laceração de pele. Então, isso tudo pela imobilização. Agora, interessante é esse número 4. Quando a gente tem uma fratura e ela não teve uma lesão de pele ao redor, ela tem uma continuidade da pele, é uma fratura fechada, uma fratura, né, comum, tradicional, que a gente vai tratar a fratura. Agora, quando essa fratura rompe a pele, esse fragmento ósseo corta a pele, a gente tem comunicação da fratura ou do foco de fratura, do hematoma da fratura, com o meio externo. E isso configura uma fratura exposta, que é uma fratura aberta. Então, existe contaminação. A gente tem que tratar de uma forma totalmente diferente, muito mais agressivo quando é uma fratura exposta, porque o risco de infecção é muito maior. A gente tem um prognóstico pior quando é uma fratura exposta. E não necessariamente o osso precisa ser visto. Ele pode estar lá dentro, mas só dele ter furado a pele, houve contaminação do meio externo com o foco da fratura, com o hematoma da fratura, já é considerado fratura exposta. E se tem uma fratura fechada, mas que o fragmento está ali em eminência de cortar a pele, se a gente faz uma imobilização adequada, a gente consegue transportar esse paciente continuando com a fratura fechada. Se a gente não faz essa imobilização, existe um risco desse fragmento cortar a pele e essa fratura que era fechada vir a se tornar uma fratura exposta, que vai piorar o prognóstico desse paciente. Então, mais um motivo da gente fazer a imobilização. 5, maior segurança no transporte desse paciente. 6, facilita a realização de radiografias, porque aquele paciente que está imobilizado na prancha, com as imobilizações maleáveis, a gente tem maior facilidade de posicionar ele na hora de fazer o raio-x. Então, vai facilitar os exames. Além de manter uma perfusão adequada, quando a gente mantém o membro aliado, a gente mantém essa perfusão, a gente mantém o fluxo sanguíneo adequado nas artérias, a gente vai também auxiliar na hemostasia. Por exemplo, quando a gente tem um sangramento ativo de alguma pequena artéria, é claro que essa pequena artéria não vai causar ali, às vezes, um choque hipovolêmico no paciente, mas qualquer esfoliação, qualquer perda sanguínea em um paciente que já está grave, um paciente politraumatizado, vai ser prejudicial. Então, se a gente fizer um curativo, tampar esse ferimento, fazer a imobilização, o enfaixamento adequado, a gente vai conseguir fazer ali uma hemostasia, então a gente vai auxiliar, né, nesse processo de estancar o sangramento, o que vai ser muito benéfico para esse paciente. Lesões que podem ser tratadas com a imobilização: fraturas fechadas, fraturas expostas, contusões, entorses mais graves, luxações, geralmente antes da manobra de redução, porque o paciente foi ali admitido pela equipe de resgate. Então, eles, na maioria das vezes, não vão realizar a manobra de redução, que vai ser feita lá no pronto atendimento. Aqui eles vão só imobilizar para transportar esse paciente. Então, é uma imobilização antes da manobra de redução, que é a manobra de colocar o membro no lugar, de reduzir a luxação. E instabilidade da pelve também. Aqui à direita de vocês é um exemplo de uma fratura exposta, Gustilo e Anderson tipo 1. Gustilo e Anderson é uma classificação que a gente utiliza para fratura exposta, e o tipo 1 é quando a gente tem um ferimento menor do que 1 centímetro, que é o caso dessa paciente. Foi uma senhora que teve uma queda de própria altura e um fragmento do osso da tíbia perfurou a pele. E ele não está exposto, a gente não vê ele, né, nos olhos, na ferida, mas ele perfurou a pele. A tíbia é um dos ossos mais comuns de ter fratura exposta, porque a gente tem uma pele com o subcutâneo já muito próximo do osso. A gente praticamente não tem cobertura dessa parte óssea nessa face anterior da perna. Se vocês passarem a mão aí na tíbia, na perna de vocês, vocês vão sentir que logo abaixo da pele e do seu subcutâneo a gente já tem o osso. Então é muito fácil ter uma fratura exposta nessa região. Qual a técnica que a gente vai utilizar ali na cena do trauma? A gente vai evitar movimentos bruscos para não causar dano adicional a partes moles, para não causar uma fratura exposta numa fratura que era fechada e para não causar dor no paciente. Então, movimentos bem delicados, geralmente são realizados com 2 ou 3 pessoas para conseguir levantar o membro, enfaixar, posicionar a tala.
Os dedos devem ser expostos. Então, a extremidade, dedos da mão e dedos do pé, devem ficar expostos à vista, para que a gente consiga avaliar perfusão, sensibilidade, para que a gente consiga avaliar pulso. Então, a gente sempre vai deixar as extremidades, se possível, expostas. Não apertar muito, porque se a gente aperta muito esse enfaixamento, a gente pode garrotear a perna, isso vai piorar a dor, às vezes sem necessidade, às vezes não tem nenhum sangramento, a gente só precisa posicionar a imobilização, então tem que ter muito cuidado para não apertar muito forte. Quando a gente aperta muito forte, o paciente inclusive pode queixar dormência nas extremidades. Então, por isso é importante testar a sensibilidade e perguntar ao paciente, olha, está adequado, você está confortável? Né? Se ele estiver consciente, ele vai responder e comunicar isso para a equipe de resgate. Sempre vamos incluir 2 articulações, uma proximal é o que está próximo ao centro do corpo, e uma distal, que é o que está mais distante do centro do corpo. Por exemplo, temos aqui uma fratura de ossos do antebraço, rádio e una. Eu vou ter que imobilizar tanto o cotovelo, que é a articulação proximal, quanto o punho, que é a articulação distal, porque o movimento do punho ou do cotovelo vai alterar a posição desses ossos. Então, via de regra, a gente vai imobilizar 2 articulações, uma antes e uma depois da lesão. E vamos expor essa região afetada, a gente vai cortar a calça, a blusa, a roupa que estiver ali cobrindo o paciente, a gente vai retirar para a gente conseguir visualizar, porque pode ter alguma lesão sangrante que a gente precisa fazer um estancamento, alguma cobertura, algum curativo. E se houver uma exposição óssea ou uma suspeita de fratura exposta, a gente deve cobrir essa ferida, de preferência com uma compressa ou gazinha estéril, e fechar esse curativo antes de imobilizar. Depois, esse curativo só vai ser aberto uma vez lá no pronto-socorro pelo médico especialista que vai tratar essa fratura. Então, geralmente, pelo ortopedista. Nós, ortopedistas, geralmente, a gente, inclusive, tira foto dessa ferida a hora que a gente abre ela, para que a gente feche e só vai abrir de novo lá no bloco cirúrgico anestesiado. Então, se outros médicos precisarem ver a lesão, a gente tem a foto. Isso é para quê? Para a gente não ficar abrindo e fechando uma ferida de fratura exposta, porque isso aumentaria a contaminação da fratura. Então, a gente tem que deixar o máximo de tempo possível coberto com uma compressa estéreo. Então, tem uma fratura exposta ou uma suspeita, cobre com uma gase estéreo. Se quiser, registra com uma foto, enfaixa e depois faz a imobilização. Além disso, a gente não vai fazer essa imobilização por cima de uma roupa ou de acessório. Então, se tiver anel, pulseira, tornozeleira, a gente vai retirar. Mesmo que seja aquela pulseirinha de tecido da Sorte, né, que dá 3 nozinhos e faz um pedido, tem que tirar. Porque se houver algum edema, se aquele membro começar a inchar, aquilo pode ser um garroteamento, aquilo pode vir a ser um garrote que a gente não deseja. Então, a gente tem que retirar todos os acessórios, qualquer pulseira, anel, principalmente anel. Vocês já devem ter visto a dificuldade que é de retirar um anel quando a gente tem um edema da mão. Então, vamos tirar todos os acessórios. E por que a gente não faz por cima da roupa? Primeiro, porque a gente tem que ver a ferida, a lesão. Essa calça aí, por exemplo, foi cortada. E segundo, porque se a gente fizer um enfaixamento por cima de uma calça e dentro do bolso tem uma chave ou um canivete, isso pode perfurar e machucar o paciente. Então, a gente tira a roupa, tem que ser cortada, tem que ser retirada. Tem até algumas mulheres que às vezes usam aqueles alfinetes, né, para prender alguma coisa na roupa, isso é um perigo. Então, em casos de trauma, a gente vai tirar a roupa que está cobrindo o membro para fazer a imobilização. Proteger os ferimentos com compressa e gaze, a gente já falou. E o enfaixamento é feito no sentido de distal para proximal, para facilitar o retorno venoso, para auxiliar o retorno venoso e diminuir a chance de congestão venosa e edema e inchaço. Então, o enfaixamento é feito de distal para proximal. Checar o pulso sempre antes e depois da imobilização, para saber se sua imobilização ficou adequada, se ficou preservando o fluxo sanguíneo. Quais materiais a gente vai utilizar? A gente vai utilizar talas rígidas ou talas moldáveis ou talas infláveis em algumas unidades
de transporte, a gente tem essa inflável, mas o mais comum é essa tala moldável que eu mostrei para vocês aqui. Ela tem um emborrachamento que cobre e um alumínio por dentro que a gente consegue dobrar, a gente consegue moldar ele de acordo com a posição que a gente deseja. Por exemplo, aqui no cotovelo, ou quando a gente quer moldar ali na região do tornozelo, tudo é possível. Nesse caso, tinha uma instabilidade tão grande das fraturas que eles precisaram imobilizar com diversas talas, porque só uma tala não estava sendo suficiente. Então, quantas forem necessárias para manter a estabilização e o alinhamento daquele membro. Como que a gente vai enrolar? Com atadura crepom, que é uma faixa que a gente utiliza para enrolar de distal para proximal. Outros materiais que a gente pode necessitar é a prancha com os protetores laterais de cabeça e são os cintos acessórios que vão estabilizar esse paciente na prancha. Além disso, a gente tem o colar cervical, que vai ser colocado nesses pacientes politraumatizados, e em alguns casos a gente precisa da cinta pélvica, principalmente quando o paciente tem um sinal de instabilidade pélvica, uma fratura ou luxação da pelve, e ele está hipotenso, porque o sangramento pode ser na pelve. Então, a gente faz esse fechamento da pelve temporário com essa cinta pélvica. Em alguns lugares, a gente não tem a cinta, então a gente passa um lençol ao nível do trocânter maior e amarra os dois tornozelos. Dessa forma, a gente consegue manter o alinhamento e a pelve fechada para diminuir esse sangramento até chegar no bloco cirúrgico para fazer o tratamento adequado. A prancha longa é utilizada para remoção de vítimas que estão em decúbito dorsal, que estão deitadas no chão, e a gente tem outros tipos de equipamentos para retirar pacientes que estão, às vezes, sentados dentro do carro ou em pé. Então, aqui a gente utiliza principalmente para vítimas que estão deitadas. A maioria delas suporta até 150 quilos e a vítima vai ser fixada por pelo menos 3 cintos, que são esses tirantes que eu mostrei para vocês, que devem estar ao nível dos ombros, quadril e joelhos. E assim o paciente fica bem estabilizado. E aqui vocês podem ver que ela está com os protetores laterais de cabeça também. Lembrando que quando o paciente vai ser transportado ou ele vai ser colocado de uma maca para outra e ele é um politraumatizado, a gente tem que movimentar essa vítima em bloco. A gente chama essa manobra de rolamento. E para fazer isso, uma pessoa só não consegue. A gente precisa ter 2, o ideal 3 pessoas para fazer esse rolamento. Existe o rolamento de 90 graus, que é quando o paciente está em decúbito dorsal, barriga para cima, e ele tem que ser girado para um lado e depois ser colocado novamente em decúbito dorsal em outra maca, ou quando o paciente está em decúbito ventral, barriga para baixo, e ele precisa ser girado 180 graus. Então, tem esses 2 tipos de rolamento. A gente vai alinhar, estabilizar a cabeça, pescoço, vai alinhar os troncos e os membros, e a gente vai movimentar o paciente em bloco. Isso é obrigatório para todo paciente politraumatizado, porque qualquer lesão que não seja acompanhando esse movimento em bloco, a gente pode piorar alguma lesão do paciente, por exemplo, fraturas, luxações da coluna torácica, da coluna lombar. Se a gente faz esse movimento de rotação da coluna, a gente pode causar uma piora e às vezes um fragmento ósseo machucar ali a nossa medula. Sinais de alerta após a imobilização. Quando a gente faz a imobilização, existe uma piora da dor. Quando existe uma redução do pulso ou da perfusão. Quando acontece um edema ou um resfriamento, fica mais fria a extremidade. Ou quando começa uma dormência, parestesia ou formigamento nas extremidades. Então, por isso que a gente tem que avaliar pulso, perfusão e sensibilidade antes e depois de imobilizar esse paciente. Então, sempre observar isso aí. Esse foi o primeiro grupo de imobilizações, que é na cena do trauma. Agora a gente vai falar um pouco da imobilização na emergência. O paciente já chegou no hospital, ele já foi feito o ABCDE ali pelo cirurgião geral, geralmente é o especialista que está ali na urgência, mas a gente tem outras especialidades também. E o ortopedista foi chamado para avaliar o paciente. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na área da ortopedia, que são essas imobilizações que a gente vai realizar. O objetivo delas, esses 3 primeiros objetivos, são iguais aos objetivos e vantagens que eu falei lá no outro grupo, que é evitar a dor, evitar a piora da lesão e facilitar as radiografias.
Mas aqui tem duas vantagens extras, né? Além, que é uma imobilização para ser feita até o momento do paciente fazer a cirurgia, pode ser no dia, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 2 semanas, ou ele pode ser usado como tratamento do paciente, tratamento definitivo. Tratamento, quando a gente fala tratamento não cirúrgico, é o tratamento conservador. Então, quando vocês lerem em algum local ou escutarem alguém falar tratamento conservador, quer dizer tratamento não cirúrgico. Em alguns casos, as fraturas ou luxações ou contusões podem ser de tratamento conservador. Nem todas vão precisar de cirurgia. Lesões que podem ser tratadas da mesma forma que as outras imobilizações, fraturas, contusões, entorses, luxações. Só que aqui é a luxação após a manobra. O médico ortopedista vai fazer a manobra de redução, vai colocar no lugar aquela articulação que está luxada e vai fazer uma imobilização após a redução. Algum estiramento muscular mais grave e também pode ser utilizada em pré-operatório e pós-operatório. Em alguns casos, quando a gente faz uma cirurgia, a gente quer deixar uma imobilização naquele paciente, às vezes para manter uma imobilidade daquela região, né, sem movimento naquela região, ou até mesmo por analgesia, porque mantendo o repouso, o paciente talvez tenha menos dor. Então, a gente vai optar, em alguns casos, por fazer essa imobilização em pós-operatórios. Pode ser utilizada assim. Existem 2 grupos de imobilizações nesses casos. As imobilizações não gessadas, que não utilizam gesso, e as imobilizações gessadas, que utilizam gesso. As não gessadas, a gente pode citar a tipóia, que eu coloquei uma foto aqui, as talas metálicas, as órteses, os enfaixamentos, a solidarização, alguns chamam de esparadrapagem, porque a gente faz uma união de 2 dedos adjacentes. Mas aqui tem um asterisco que eu vou levantar para vocês. Chama esparadrapagem, mas a gente não deve usar o esparadrapo, a gente usa o micropore, tá? Nessa foto também é um esparadrapo, mas a gente não usa o esparadrapo, a gente usa o micropore. Por quê? O esparadrapo, ele tem uma trama muito próxima. Se vocês, inclusive, colocarem contra a luz, vão ver que praticamente não passa luz. Isso significa que ele vai manter a umidade naquela região. Ele não vai permitir que a água ultrapasse. Ele é impermeável. Então, ele vai manter uma umidade nessa região que é prejudicial, porque a pele pode ficar macerada, pode acontecer úlceras, ferimentos, micose. Então, a gente não utiliza esparadrapo, de preferência. É claro que em alguns serviços, algumas unidades de pronto atendimento mais simples, não tem o micropore, porque ele é mais caro. Só tem esparadrapo. O que eu faço? Aí você vai circular uma gazinha ao redor do dedo e vai colocar o esparadrapo por cima da gaze. Não vai colocar o esparadrapo em contato direto com a pele. Combinado? E lembrando que sempre devemos colocar uma gaze entre os dedos. A gente nunca imobiliza os dedos em contato direto um com o outro. Isso pode manter ali a umidade, macerar, trazer micose. Então, colocar uma gaze entre os dedos sempre. E existem também as imobilizações gessadas, que vão utilizar gesso. E elas são de 2 tipos. Ou é uma tala de gesso, que é a tala gessada, ou calha, alguns livros trazem como calha, que vai cobrir ali 3/4 da circunferência. Se vocês conseguirem observar aqui, essa tala, ela está cobrindo apenas uma parte do membro. Ela não envolve toda a circunferência do membro. E aí, por cima dessa tala, eu vou enfaixar para segurar essa tala. Já o gesso circular é um gesso que é o gesso tradicional, o gesso clássico, onde tem gesso em toda a circunferência. A gente tem que moldar o gesso ali na pessoa e não precisa de faixa, não precisa de rodar uma faixa, porque o próprio gesso vai se fixar ali após ele endurecer. Dos materiais que não são de gesso, a gente vai utilizar a tala metálica, malha tubular. A malha tubular ela pode ser usada para 2 coisas principais. Ou para proteger a pele por baixo de uma tala de gesso ou por baixo de um gesso, que ela como se fosse uma meia, né, um tecido bem fininho. Ou ela pode ser usada para fazer a tipóia. Nessa imagem, por exemplo, a gente pegou uma malha tubular, colocou o algodão e amarrou para fazer a tipóia. A gente também pode precisar de esparadrapo, micropore e gases.
Além disso, para fazer as talas gessadas ou gesso, a gente vai usar a atadura crepom para tala, algodão ortopédico, que a gente vai desenrolar, e ele é utilizado para as duas, tanto para a tala quanto o gesso circular, e a atadura do gesso. A atadura de gesso, ela tem de vários tamanhos, 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, tá? Tem o tamanho que for necessário para encaixar adequadamente no paciente. E existe também um material mais moderno, que é o gesso sintético, que é utilizado mais para tratamento específico, geralmente de atletas, porque é um gesso que pode ser molhado e é um tratamento um pouco mais caro também, mais utilizado no convênio ou no particular. Menos usado no trauma, porque o trauma, geralmente, quem atende é o SUS, né? Agora, eu vou ensinar para vocês rapidamente um passo a passo de uma tala de gesso. Muitos não sabem, nunca viram, então só para vocês acompanharem aqui um pouquinho e não ficarem tão perdidos quando tiverem que fazer uma tala de gesso. Material que a gente vai precisar: luvas, atadura gessada, que é o gesso, atadura crepom, que é a faixa, algodão ortopédico e um balde ou uma bacia com água. Esse branco aqui é o branco do gesso anterior que ficou aqui no fundo da bacia, mas aqui é água, tá? A gente vai fazer a medida do tamanho da tala. Esse tamanho pode ser feito, a medida, né, a mensuração pode ser feita ou no membro machucado ou no membro contralateral, que geralmente é do mesmo tamanho, então não faz muita diferença. Se o paciente tiver com muita dor, o ideal é medir no membro que não está machucado. Fazendo essa medida, a gente vai desenrolar sobre uma estrutura, né? Pode ser uma mesa, uma bancada. A gente vai desenrolar esse gesso, indo e voltando na mesma medida que a gente mediu no membro do paciente. Então, a gente vai e volta. Geralmente, a gente utiliza 12 a 14 camadas. E aí, a gente tem a nossa tala, que está ainda seca, ainda não foi molhada. Depois, a gente vai pegar as extremidades dessa tala, vai colocar no balde ou na bacia de água, segurando as extremidades para não perder, né? Porque são várias camadinhas. Então, a gente segura as extremidades, retira o excesso de água, que é essa imagem da direita de vocês, coloca de novo sobre o balcão, em cima de um algodão ortopédico, já aberto, alisa esse gesso. Por que a gente alisa? Por 2 motivos. Primeiro é para tirar o ar que pode ter entre as camadas, que vai enfraquecer a tala. E o segundo motivo é para deixar essa superfície bem lisa, porque se tiverem ondulações ou proeminências do gesso, isso pode machucar por dentro o paciente. E no final a gente vai cobrir com algodão essa tala para posicionar no paciente e enrolar com a faixa. Pontos de atenção: nunca aplicar o gesso direto na pele, para não ferir, para não causar também alergia. Então, a gente vai proteger a pele, ou com o algodão, ou com aquela malha tubular. Acolchoar proeminências ósseas, por exemplo, estiloide da una, olecrano, maléolo medial e lateral do tornozelo. A gente vai acolchoar com algodão ortopédico. Isso é para diminuir o risco dessas proeminências fazerem atrito dentro do gesso ou da tala e causarem ali úlceras e ferimentos. Quando tiver uma previsão de que aquele pé ainda vai inchar mais, ou aquela mão ainda vai inchar mais, geralmente lesões de alta energia, a gente já planeja um acolchoamento maior. A gente vai acolchoar ainda mais com algodão ortopédico, para evitar que esse edema, que esse inchaço, venha a se tornar uma síndrome de compartimento. Então, para evitar uma complicação, a gente vai acolchoar ainda mais quando aquele membro tiver uma previsão de inchar ainda mais. Não apertar forte, para evitar também síndrome de compartimento e dor no paciente. Enfaixar da extremidade para o centro do corpo, ou seja, de distal para proximal. E nunca manter além do tempo recomendado, porque se a gente deixa mais do que o tempo ideal, a gente pode vir a causar rigidez, contraturas. Então, a gente não faz a gente nunca vai trazer algo que vai prejudicar o paciente, né? O princípio básico é não fazer mal ao paciente. Então, a gente não vai deixar além do tempo recomendado. Como que a gente vai orientar o nosso paciente que tiver com alguma imobilização? No hospital ou em qualquer outra unidade de saúde.
Não pode molhar a tala de gesso, a imobilização, o curativo. Não pode sujar essa imobilização. Não pode introduzir objetos, né? Às vezes, alguns pacientes, eles ficam ali sentindo coceira, né? Aí começa a enfiar palito, começa a enfiar caneta. A gente já achou tampa de caneta dentro do gesso. Isso é um perigo, porque isso pode ferir a pele, pode causar uma úlcera, pode causar um ferimento enorme ali e com difícil tratamento. Então, não falar para o paciente não inserir objetos e falar para os pais não deixarem a criança inserir objetos, porque às vezes os pais distraem, a criança vai lá e enfia para coçar. Então, tem que ficar bem orientado. Falar para o paciente não retirar o gesso sem orientação, antes da hora. A fratura, por exemplo, que está ali no lugar, se tira o gesso, ela pode perder a redução. Pode ter que fazer gesso de novo e começar o tratamento do zero, ou pode ter que ir até para uma cirurgia para fazer essa redução dessa fratura. Nas primeiras 48 horas, não apoiar em superfície nem colocar peso sobre o gesso, porque apesar do gesso secar ali em 15 minutos, 20 minutos, ele ainda demora 48 horas para ele ficar 100% seco e 100% duro. Então, nesses primeiros 2 dias, evitar apoiar em superfície e evitar de colocar peso e coisas por cima desse gesso. O gesso, ele sofre um processo de endurecimento numa reação exotérmica, que libera calor. Então, o paciente geralmente sente esquentar, ele vai falar, esquentou, então quer dizer que está endurecendo. Mas isso leva ali alguns minutos. Depois, quando ele for para casa, tem que manter essa orientação pelo menos nos primeiros 2 dias. Manter o uso de tipóia para segurar o gesso quando for no membro superior e não pisar com essa tala ou com esse gesso quando for no membro inferior. E movimentar as articulações não envolvidas. Muitas vezes o paciente está com o gesso no braço, aí o gesso vem até aqui. Aí ele fica sem mexer os dedos porque ele fica com medo. Mas é nosso papel como médico, como profissional da área da saúde, falar que o paciente deve movimentar as articulações que não estão imobilizadas. Se ele não pudesse mexer, eu tinha engessado até a ponta. Se eu deixei os dedos para fora, é porque deve movimentar. E quando o paciente movimenta, ele auxilia no retorno venoso, ele auxilia no bombeamento desse sangue. Então, isso diminui o inchaço, além de evitar a rigidez dos dedos, que é muito comum. Então, orientem os pacientes, movimentem os dedos, tá? Complicações que as imobilizações podem trazer para o nosso paciente. Úlceras por saliências internas no próprio gesso, por isso que a gente alisa bem. Úlceras em proeminências ósseas, por isso que a gente acolchoa bem as proeminências ósseas. O efeito térmico do gesso, então nunca utilizar a água muito quente para molhar o gesso, porque senão vai somar a temperatura da água com a temperatura da reação exotérmica do gesso. Então, nunca utilizar água muito quente. Pode também causar reações alérgicas, como foi o caso dessa criança, infecções de pele, síndrome de compartimento, quando fica ali muito apertado. A síndrome de compartimento é quando a pressão dentro de um compartimento eleva desproporcionalmente e fica acima da pressão que a gente tem de irrigação sanguínea. É o delta de 30 milímetros de Hg. Se essa pressão está elevada, não consegue fazer o suprimento sanguíneo adequado. Então, começa um processo de necrose, de dor, de isquemia. Isso é gravíssimo. É uma urgência ortopédica. Então, a gente sempre tem que estar atento a não fazer compressões, a não fazer síndrome de compartimento. Outra possível complicação, trombose venosa profunda. Por exemplo, pacientes que colocam gesso ou tala de gesso nos membros inferiores e ficam ali de cama, deitados, não estão deambulando para auxiliar no retorno venoso, ou já tem alguma coagulopatia associada, eles têm um grande risco de ter trombose. Por isso que nesses pacientes, muitas vezes a gente introduz algum anticoagulante no tratamento, pelo menos por aquele período curto de 15 ou 30 dias, para evitar a trombose venosa profunda. E também existe a complicação de contraturas articulares, que são as rigidez das articulações que ficaram ali imobilizadas. É claro que em alguns casos a gente não tem como escapar dessa contratura. Por exemplo, às vezes eu tenho que fazer um tratamento em um cotovelo e esse tratamento precisa durar 6 semanas. Ele vai ter que ficar 6 semanas com o cotovelo ali naquela posição.
É claro que quando tirar, vai estar duro, vai estar rígido. Então, é meu papel encaminhar esse paciente para o fisioterapeuta, orientar que esse paciente tem que forçar o movimento para recuperar o movimento. Mas, em alguns casos, os médicos esquecem de orientar que o paciente tem que tirar a imobilização, ou não marca retorno para o paciente, ou o paciente se perde por falta de orientação. Então, é nosso papel cuidar disso. Em alguns casos, a gente não tem como liberar antes para evitar a contratura, mas na maioria dos casos a gente consegue. Então, a gente oriente ao paciente, movimente os dedos, tenta dobrar, tenta encostar os dedos na palma da mão. Então, é nosso papel evitar essas contraturas articulares. Agora, nesse final de semana, inclusive, eu fiz um treinamento de acadêmicos de medicina num curso de mobilização ortopédica que a gente fez, treinando a colocar todas essas talas e os diferentes tipos de tala de gesso. Depois, quem quiser ver um pouco mais, tem lá no meu Instagram. Aqui são as referências que eu utilizei na aula. Quem quiser, eu posso mandar material extra para vocês, é só me pedir, é só me avisar que quer o material extra. Inclusive, eu já posso mandar uma apostila para vocês que fala bastante coisas do trauma, da cena do trauma. Eu vou mandar nesse grupo gratuito, que é no Telegram. Aí vocês podem ler o código, vocês vão acessar meu Instagram. Aí lá no site do meu Instagram, vocês vão em grupo gratuito. Vai abrir o Telegram, tem muito material lá, mas eu vou mandar agora mesmo para vocês um material extra de imobilização, de como fazer a extração do paciente sentado, né? O paciente que está ali sentado dentro do carro, como que a gente tira ele do veículo. Eu vou mandar para vocês agora nesse grupo gratuito, tá? É só entrar lá que eu já vou enviar para vocês. E é isso. Estou aberta a dúvidas, perguntas, se vocês quiserem falar alguma coisa. Estou aí à disposição. Doutora, vamos abrir aqui para perguntas. Vamos só esperar as pessoas perguntarem aqui, que a gente tinha desativado durante a live para não atrapalhar. Só atualizar aqui a página. Pronto, tem uma pergunta aqui, doutora. João Pedro perguntou: tem algum risco durante a remoção da imobilização engessada? Não entendi. Tem algum quê? Se existe algum risco durante a remoção com a imobilização engessada. Ah, sim. Bom, a tala de gesso não tem risco, porque é só desenfaixar e desencaixar, né? Então, a tala de gesso é tranquila, é igual tirar um curativo. Agora, o gesso circular, sim. Para a gente tirar um gesso circular, a gente tem uma serra específica que chama serra de gesso, e é uma serra que faz uma vibração, como se fosse uma serra de cortar madeira, só que ela faz só a vibração para cortar o gesso. Então, a gente vem com delicadeza, porque tem que cortar só o gesso, porque se a gente faz esse movimento aqui, contínuo com a serra, a gente pode cortar o paciente. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ser treinado para retirar o gesso. Lembrando que é movimentos de cima para baixo, que a própria serra vibra para cortar o gesso. Então, nunca fazer um movimento contínuo com a serra de gesso para não cortar o paciente. É muito comum ver depois uns machucadinhos assim, compridinhos, sabe? De retirada de gesso. Tem que ter cuidado, sim. Tem mais uma pergunta aqui, Ulisses perguntou: em fratura de coluna cervical, o tratamento pode ser feito apenas pelo ortopedista ou é obrigatória a presença de um neuro? Se tiver um ortopedista especialista em coluna, o tratamento pode ser feito sim pelo ortopedista. Não é obrigatória a presença do neuro. Se for uma fratura de tratamento conservador, que não precisa de cirurgia, o ortopedista de qualquer especialidade sabe tratar.
Agora, se for uma fratura de tratamento cirúrgico, se precisa de cirurgia, aí é o ortopedista especialista em coluna. Mas não precisa, não é obrigatória a presença do neurocirurgião. O neuro é obrigatório para trauma crânioencefálico, que é o TCE. Mais uma pergunta. Jaqueane. Boa noite. No caso de um trauma na tíbia, no qual o paciente usa uma tornozeleira e precisa imobilizar, para fazer a retirada, como funciona? Tornozeleira de que tipo? Tornozeleira de enfeite ou aquela tornozeleira de paciente que está preso, domiciliar, detento? Se for tornozeleira simples, né, a gente vai tirar, cortar, quebrar. Existem aqueles alicates, qualquer coisa você corta, se for de metal. Agora, essas outras tornozeleiras ali, você vai fazer imobilização deixando ela aparente. Então, você coloca a tala maleável, enfaixa e deixa aquele espacinho sem enfaixar para mostrar que está com tornozeleira, aquelas tornozeleiras da polícia. Tá bom? Que bom que você gostou da aula, obrigada. Que bom. Luísa, quanto tempo geralmente se fica com gesso? Deve ser feita a radiografia depois para tirar? Bom, depende da fratura. Por exemplo, fraturas de metacarpo, de falange, são fraturas que vão consolidar, que é colar, em 3 a 4 semanas. Já a fratura de rádio distal, que é punho, de cotovelo, às vezes demora 6 semanas. Fraturas de perna, de tíbia, por exemplo, podem levar até 2 meses ou mais para consolidar. Fratura de escafoide, que é um ossinho que a gente tem aqui no punho, pode levar até 4 meses para consolidar. Então, depende da fratura. O tempo que você vai usar o gesso é o tempo que você deve usar para tratar aquela fratura. Por isso que dentro da ortopedia a gente vai estudando cada patologia para saber o tempo ideal de tratamento de cada patologia, de cada osso, tá? E sim, deve ser feito um acompanhamento com radiografias seriadas. Então, de tempo em tempo, a gente vai fazendo a radiografia para acompanhar a evolução daquela consolidação, para acompanhar se aquele osso está colando. E depois que ele tiver colado, consolidado, é que a gente vai retirar aquele gesso, tá? Doutora, essa foi a última pergunta. Muito obrigado, viu, pela aula. Só elogio aqui, viu? Muito obrigado. E aí, esses materiais também, creio que vão entrar no grupo do Telegram e aí todos vão poder ter acesso também. Muito Sim, se obrigado. vocês quiserem também depois divulgar esse material, fiquem à vontade. É um material de uma instituição, né, de trauma, então podem divulgar, não tem problema nenhum. Eu vi que algumas pessoas mandaram perguntas aqui nos comentários, à direita aqui. Como não deu para a gente responder todo mundo, se quiserem enviar as dúvidas pelo Instagram, pelo direct, podem mandar que eu respondo todo mundo depois, tá bom? Isso, ótimo. Depois a gente pode abrir talvez uma live com a senhora também. Ótimo, doutora. Muito obrigado, viu? Gratidão, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Olá, doutor, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? A gente não tá conseguindo ouvir o senhor. Não, talvez o microfone possa estar silenciado. Podem me ouvir agora? Ótimo, doutor, tá perfeito agora. Eu acho que era o fone aqui que eu estava usando, que não estava. Pode ter sido, doutor. Acontece. Bem, a gente deixa já que agradecer o senhor pela participação no evento. O doutor Bruno, ele vai palestrar sobre a identificação e controle das hemorragias no trauma. Ele é professor titular na Universidade de Vassouras, ex-presidente da World Society of the Abdominal Compartment,
tesoureiro Luiz Bait, diretor do programa de treinamento do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e coordenador da residência de cirurgia geral da Santa Casa de Campinas, além de ser diretor do Instituto Tesios, que é um dos parceiros do evento, e CEO do Grupo Surgical. Vou adicionar aqui, doutor. Desde já agradecemos a sua participação no evento. Pronto. Perfeito. Vamos lá, podemos prosseguir então? Claro, doutor. Com o senhor agora. Muito bem, vamos lá. Então, gente, obrigado aí pelo convite. Acompanhei aí a organização de vocês, sensacional. Um número de participantes enorme, né? A última mensagem que eu vi aqui eram 2.300 online. E isso é fantástico. Então, parabéns pela organização e me sinto honrado de estar aqui falando para vocês sobre aquilo que a gente faz no dia a dia, que é cirurgia de urgência e emergência, medicina de urgência e emergência, trauma. A gente vem se dedicando aí a vida ao estudo do paciente na sala de emergência, ao estudo do paciente vítima de trauma, ao paciente de urgência e emergência. Então, a gente fica muito grato quando os acadêmicos lembram da gente, convidam a gente. Eu estou vendo aqui também que tem enfermeiros também presentes, outras áreas. Então, muito legal. Parabéns. E vamos ao que interessa, né? Vocês pediram para eu falar sobre a identificação e controle da hemorragia, e eu precisei, obviamente, ir um pouco setorizando a aula no seu decorrer, para que tornasse a aula um pouco mais específica, para não ficasse uma aula muito abrangente. Então, como cirurgião do trauma, eu acabei direcionando a aula gradativamente para a hemorragia cirúrgica. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas disso daí à frente. Bom, todos vocês já sabem, e a professora Marcela também mencionou aí, que o atendimento na sala de emergência ele é um atendimento multidisciplinar. Ele hoje segue, para o leigo principalmente, os preceitos do ATLS, que ganhou o mundo aí através de uma história marcante, a queda de um avião com um ortopedista lá dentro, aí, aproveitando o gancho aí da professora Marcela. E ele viu que o atendimento que foi entregue à família dele era um atendimento que poderia ser melhor, mais organizado, de forma a poder salvar, inclusive, aqueles que faleceram nesse acidente. As letras vocês já sabem de cor, provavelmente. Talvez tenha aí um ou outro aluno do primeiro ano. Então, só para revisar, o A é de Airways, que é a proteção da via aérea e coluna cervical. O B é de Breathing, que é ventilação. O C, a circulação, onde a gente vai prender a nossa atenção hoje. O D é a avaliação neurológica, que o americano chama de disability. E o E de exposição, certo? Então, hoje, a gente vai prender um pouquinho no C, que é efetivamente o controle da hemorragia. E eu vou trazer um pouquinho, como eu disse no início, para a hemorragia abdominal e pélvica. Mas vou falar um pouquinho também das hemorragias em geral e como você, na sala de emergência, vai poder identificar um sangramento, uma hemorragia que traga risco à vida do seu paciente. Então, algumas perguntas são essenciais para vocês. Primeiro, quais são as suas prioridades? A prioridade hoje é a interrupção do sangramento. Você precisa ser rápido, ser assertivo, e por isso você precisa ter uma visão macro do cenário em que o paciente está. O paciente ele não é um rim sangrando, não é um fígado sangrando, não é uma fratura de fêmur ou pelve. O paciente é um paciente como um todo, ele pode estar sangrando de vários segmentos corpóreos e você precisa entender a melhor forma de localizar esse sangramento, dependendo, inclusive, da estabilidade hemodinâmica do doente. Ou seja, se a pressão dele está muito baixa, se a frequência cardíaca está muito alta, ou seja, uma tentativa orgânica compensatória para fazer com que o oxigênio chegue aos tecidos nobres,
esse paciente é um paciente instável. Como é que eu faço para diminuir a mortalidade desse paciente na sala de emergência e como é que eu faço para aplicar esse conhecimento no dia a dia? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu trago essa foto aí, que na verdade é a foto de um curso do American College of Surgeons. Esse curso ele ganhou muita força depois lá do atentado à bomba de Boston. É um curso que visa educar as pessoas leigas à interrupção da hemorragia. Não é um curso para especialistas, para médicos, é um curso, sim, para leigos. Isso significa que qualquer pessoa que faça um curso desse já está querendo, e assim querendo, apta a ensinar também aos próximos, aos seus pares, como interromper a hemorragia em um meio civil, fora do hospital e etc. Então, eu recomendo que a liga de vocês, que é uma liga muito forte, que talvez faça suas conexões aí para começar a implementar o curso Stop the Bleed na região de vocês, que é uma região mais distante dos grandes centros e que talvez isso possa ajudar muitas pessoas e salvar a vida, como foi no caso do atentado à bomba de Boston. Mudanças aconteceram nos últimos tempos e vocês provavelmente já estão cientes dessas mudanças. No pré-hospitalar, por exemplo, o PH-TLS recentemente trouxe essa mudança do X-ABCDE, ou seja, interrompa a hemorragia primeiro, depois acesse a via aérea. É claro que, do ponto de vista prático e do ponto de vista multidisciplinar, pessoal, o X-ABCDE ele acontece simultaneamente, ele acontece de forma dinâmica. Ele não é como nós treinamos os nossos alunos no ATLS, que primeiro você vai no A, depois você vai no B. No dia a dia, na prática, são várias pessoas acessando o A, o B, o C e o D, né? Isso dentro do hospital. No pré-hospitalar, às vezes tem um médico só, mas o enfermeiro é um enfermeiro bem treinado, ele pode ir ajudando, interrompendo a hemorragia, fazendo X, enquanto o médico está fazendo A, simultaneamente. É muito importante essa mensagem de que as coisas acontecem de forma dinâmica e simultâneas, tá bom? O X-ABCDE, portanto, ele é, até então, entre aspas, propriedade do PH-TLS, do atendimento pré-hospitalar, mas pode ser que em breve isso venha para um outro cenário. Né? Enquanto o colega médico está tratando lá da via aérea, o outro médico ou a equipe multidisciplinar vai cuidar da circulação. Esse trabalho aí é um trabalho publicado pela Paula Ferrada e a gente teve a oportunidade até de participar um pouco desse trabalho dentro desse comitê multi-institucional. E é um trabalho muito interessante porque aqui ela começa já implementando em 2018 essa teoria ou, quem sabe, essa intenção de chamar a atenção de que a circulação dentro do hospital também deve ser interrompida, o sangramento interrompido primeiro, ou a circulação restabelecida primeiro, ou pelo menos impedida de se exaurir. Né? Quem sabe, em breve, quando os alunos que tiverem aí no primeiro e segundo ano chegarem ao sexto ano, já existe alguma mudança do ATLS na sala de emergência, como aconteceu com o PH-TLS, mas que hoje ainda permanece o clássico ABCDE. Tá bom? E por que, de fato, eu preciso interromper a hemorragia? Eu faço essa pergunta, parece muito óbvia, mas é importante a gente parar um pouquinho e refletir. Né? O motivo maior da gente interromper a hemorragia e restabelecer a circulação de um paciente em choque hemorrágico é porque, esse paciente ele perde o seu mecanismo de transporte de oxigênio. Né? A hemoglobina ela é o nosso melhor e maior transportador de oxigênio. E sem hemoglobina, a gente não consegue transportar oxigênio de forma adequada e o paciente entra em um processo de hipoxemia
aumenta o lactato e os metabólitos derivados daquele ciclo anaeróbico, que você lembra que acontece lá dentro da mitocôndria, no ciclo de Krebs, e a célula fica sem energia, em vez de ter 32 ATP, agora ela vai ter 2 ATP e mais um excremento letal que se chama ácido lactato, certo? Então, é por causa dessa hipoxemia que nós nos preocupamos muito em manter a via aérea pérvia, manter a respiração funcionante e a circulação. Quando se desenvolveu essa história do ABCDE, se desenvolveu dessa forma porque viu-se que o A matava primeiro que o B, que matava primeiro que o C. É claro que se você pode fazer isso de uma forma dinâmica, ótimo, e assim deve ser no seu dia a dia, no atendimento ao trauma diário. Vejam que o ciclo do transporte de oxigênio, ele depende de vários órgãos e de várias peças. Nesse caso, 8 peças. E eu costumo chamar esse ciclo de octógono do choque. Isso é uma propriedade minha, foi um nome que eu inventei, eu gosto de luta, eu treinei durante algum tempo na minha vida, e quando a gente fala de 8 pontos no transporte de oxigênio, me veio o octógono na cabeça, e aí eu pensei em desenvolver esse método de ensino que é o octógono do choque. O octógono do choque nada mais é do que os 8 pontos em que o seu paciente ele precisa ter funcionantes para que o transporte de oxigênio seja efetivo, para que o DO2, que é o delivery de oxigênio, seja adequado e o VO2, que é a absorção desse oxigênio, seja também adequada e balanceada. De uma forma geral, o DO2 ele deve ser igual ao VO2, mas num caso de choque hemorrágico, por exemplo, o VO2 ele é muito maior do que o DO2. O DO2 é menor, o VO2 é ávido, ele fica ávido por oxigênio, ávido por consumo, e ele não recebe oxigênio. E aí entra naquele ciclo anaeróbico que eu falei para vocês. Isso é só uma pequena base teórica para vocês entenderem a primeira razão de você restabelecer a circulação de um paciente que sangra, de um paciente com hemorragia. A segunda razão é que lá no nosso sangue existe também, além das células vermelhas que dão a cor do sangue, existe também o plasma. E dentro desse plasma existem diversos outros fatores, que são os fatores de coagulação, as plaquetas, e assim sucessivamente. Quer dizer, são artefatos que otimizam a interrupção do sangramento de forma natural. Só que se você começa a jogar soro na veia do doente, que não é sangue, ele dilui o sangue, como vocês podem ver aí no pé do cirurgião. Esse caso aí foi um caso de um paciente que chega com ferimento penetrante por arma de fogo. Esse é um calibre 9mm de uma hollow point, jaquetada, e você vê o estrago que ela pode fazer na subclávia do doente. Na foto à esquerda, vocês veem ali o pulmão do doente e a subclávia logo acima, e existia uma lesão quase que total da subclávia esquerda desse doente. Esse paciente teve que ser submetido a uma ressecção do vaso e a anastomose desse vaso, porque, afinal de contas, é o vaso que está levando o sangue para o braço do doente, certo? Vejam que é uma cirurgia que o doente perde muito sangue e que a coagulopatia no trauma, já mostrada pelo nosso amigo Sandro Risoli, que esteve radicado no Canadá e agora está no Catar, demonstrou em um trabalho que 25% dos pacientes já chegam em coagulopatia no trauma. Então, a segunda razão para a gente restabelecer rapidamente a circulação do doente, interromper a hemorragia, é a coagulopatia no trauma, e por isso existem diversos protocolos para que nós possamos nos atentar para quadros de coagulopatia. Hoje, é diferente de ontem, que se falava em tríade letal, hoje se fala em diamante letal. A tríade letal, que era a hipotermia, a coagulopatia e a acidose, hoje já não se fala mais tanto dela, se fala sim da necessidade da administração de cálcio. A gente sabe da importância do cálcio na estabilização de membrana, a gente sabe que os pacientes que recebem muito sangue, eles vêm com cálcio dentro da bolsa de sangue, muitas vezes com citrato,
e isso dificulta a hemostasia desses pacientes e perpetua a coagulopatia. Então, se você quer salvar a vida de um paciente vítima de trauma, você precisa, ajustar a acidose desse doente, oriunda da hipoxemia. 2, ajustar a coagulopatia desse paciente, interrompendo a hemorragia precocemente, administrando sangue e fatores de coagulação. 4, ajustando a hipotermia, porque se um paciente está frio, abaixo de 37 graus Celsius para menos, a gente considera o paciente hipotérmico grave abaixo de 32, nenhuma enzima do nosso organismo consegue trabalhar e o paciente tem falha geral do seu sistema, o que leva esse paciente ao óbito. E, por fim, a hipocalcemia, para ajustar todo esse processo, estabelecer as membranas desse paciente e fazer com que esse paciente ele se recupere de uma forma mais adequada. São protocolos como esse, quer dizer, se o seu paciente chega com hemorragia grave na sala de emergência, você pode aplicar o protocolo de reanimação hemostática. É dentro da reanimação hemostática que está o protocolo de transfusão maciça, que é um protocolo que cada hospital pode fazer para o atendimento das vítimas, mas que tem alguns pilares importantes, que um deles é a própria cirurgia do controle de danos, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente. E acredito que o Dr. Rafael Curado também vai falar um pouquinho disso amanhã, por isso eu não me atentei, eu não me segurei muito na cirurgia do controle de danos. Esse daqui é um organograma para vocês entenderem o que é esse processo. O paciente chega na sala de emergência com uma hemorragia grave, né? Um choque grau 4, por exemplo. Ele pode já ser e deve ser submetido à reanimação hemostática, onde se dá o início do protocolo de transfusão maciça. Esse paciente ele deve rapidamente ser conduzido ao centro cirúrgico. Se essa hemorragia é uma hemorragia oculta ou se ela é uma hemorragia que necessita de intervenção cirúrgica para interrupção. Depois ele vai para a unidade de terapia intensiva, lá ele continua com reanimação hemostática e depois ele é conduzido novamente ao centro cirúrgico para o tratamento definitivo. Então, como é que eu faço, finalmente, para identificar a hemorragia do paciente? Bom, existem 2 tipos de hemorragia. Existe a hemorragia óbvia, que é aquela que você vê, não precisa ser médico para saber. Você olha a hemorragia, o cara está sangrando na rua e você precisa fazer alguma coisa, né? Hoje, o que o Stop the Bleed ensina é interrompa a hemorragia, né? Você coloca um pano limpo sobre a hemorragia e, eventualmente, na necessidade, você aplica o torniquete, né? Hoje, o torniquete não mais condenado, como foi no passado, ele é uma medida utilizada e recomendada nos processos de vítimas de trauma e incidentes com esse tipo de vítima. As outras são as hemorragias ocultas, né? Essas hemorragias, eventualmente, você vai precisar de cirurgia ou vai precisar de algum processo para que possa interromper essa hemorragia. Então, aqui nessa foto simulada lá do Army Trauma Training Center de Miami, um Army Trauma Training Detachment, você tem treinamento lá, eles fazem treinamento, a gente teve a oportunidade de participar de alguns quando a gente esteve lá fora, no nosso fellow, e vejam aqui um paciente extra-hospitalar, já com torniquete, e é claro que pode utilizar também essas gases hemostáticas ou qualquer tipo de hemostático tópico, né? Essas aqui são gases famosas lá nos Estados Unidos, é o Quick Clot, são gases utilizadas em cenários de esporte, em cenários de guerra, de conflito, combate, APH, Emergency Medical Service, e assim sucessivamente. Eles são gases impregnados com caolina, é um mineral que ele auxilia no processo de hemostasia. O Celox é um muito parecido, então é só para vocês saberem da existência dessas gases. Aqui no Brasil está começando a chegar o Quick Clot. Existem outros hemostáticos tópicos, como esse que a gente demonstrou num artigo que a gente publicou em 2018,
falando sobre hemostáticos tópicos em cirurgia. Esse é um artigo que foi publicado na revista do CBC, e ele está em português, tem a sua versão português e inglês. Tem uma tabela muito legal com todos os tipos de hemostáticos tópicos. Se vocês se interessam, não é o tema da aula, mas se vocês quiserem, gostarem, o acesso é livre, é só botar lá no PubMed. Vocês vão achar, baixem o artigo, e essa talvez seja a revisão sobre hemostáticos tópicos mais recentes que a gente tem na literatura nacional até a data de hoje, até o meu conhecimento. É claro que existem outros cenários em que a hemorragia pode aparecer e não necessariamente você está vendo sangue, né? Cenários de trauma contuso, cenários de trauma penetrante, ou às vezes até aqueles cenários em que você vê a hemorragia, mas muitas vezes você precisa de cirurgia, como cenários como esse, né? Paciente com um trauma contuso grave, né? E esse paciente eviscerado chegando à sala de emergência, né? Vejam que ele quase não sangra mais. Esse paciente é um paciente em choque grave, né? Você vê que o sangramento da parede torácica, da parede abdominal, da musculatura, ele quase não existe mais. Ou seja, esse órgão, o músculo principalmente, está hipoperfundido para tentar nutrir pulmão, cérebro, coração, né? Vejam que o pulmão mesmo já está exposto ali, baço, estômago, alças intestinais, etc. Eu trouxe aqui esse vídeo para vocês entenderem um pouco o que é o sangramento intraabdominal. Então eu vou colocar aqui, essa cirurgia eu estava filmando, não fui eu que operei, estava um assistente com o residente, e vejam a quantidade de sangramento que sai de dentro da barriga dessa jovem paciente, uma paciente que sofreu uma colisão de veículo automotor, era uma motocicleta, ela foi projetada contra um paredão, né, após colidir contra a traseira de um veículo, de um carro, certo? Vejam a quantidade de sangue, né? Nessa paciente, que é uma paciente jovem, ela devia ter o seu 1,70 m, a quantidade de sangue ali presente claramente é capaz de conduzir essa paciente a um desfecho desfavorável, né? A chance que ela tem de parar nesse momento de descompressão e etc. é muito grande, certo? Então, o cirurgião ali, ele tenta empacotar o abdômen, né? E depois ele começa a investigar qual é a origem desse sangramento, e ele percebe que esse sangramento é um sangramento que vem de um trauma esplênico grave que motivou esse cirurgião a conduzir a esplenectomia. Então, vamos adiante aqui. Esse cenário aqui é um outro cenário de uma paciente nossa que ela brigou, né, com o marido, etc., e houve uma agressão com arma branca. Ela sofreu uma facada em dorso à direita, e essa paciente ela tinha um ferimento de veia cava. Vejam na foto da esquerda o tamanho do orifício da veia cava. A veia cava, vocês sabem muito bem que ela está posicionada lá no reto peritônio. É um órgão que contém praticamente todo o volume de sangue que retorna ao coração. Nesse caso aí, não todo, porque era a cava infrahepática, mas na cava suprahepática, praticamente todo ele, né? Então, é um cenário em que o paciente sangra muito. Vejam lá até a dificuldade do aspirador de aspirar o conteúdo de sangue enquanto se fazia o controle proximal e distal da veia cava nesse cenário. São lesões de difícil tratamento e certamente é necessário um cirurgião de trauma experiente para tratar ou um cirurgião vascular. Nesse outro cenário, em que a gente tem a hemorragia oculta também, muitas vezes era necessário, aqui no Brasil ainda a toracotomia de reanimação para
o controle desse sangramento abdominal e o clampeamento cross-aórtico. Né? Eu vou passar esse vídeo de novo. Vejam aqui a Satins, que está presa lá na aorta, para que esse sangue não retorne ao abdômen e faça com que esse paciente pare de sangrar, certo? Esse paciente foi um paciente vítima de múltiplos ferimentos de arma de fogo e ele chega parado na sala de emergência, então ele é submetido à toracotomia com clampeamento cross-aórtico. Esses são só alguns exemplos de formas óbvias de você identificar o sangramento, ou já o cirurgião que já identificou, por exemplo, no caso de um paciente que chega com muito ferimento de arma de fogo, você sabe que se ele parou, ele está sangrando de algum lugar, muito provavelmente, certo? Mas é importante lembrar que a clínica é soberana e que é claro que um somatório de fatores vai fazer você identificar a hemorragia de forma mais ou menos precoce. Né? Lembrem que certos pacientes são pacientes que chegam com uma perda mínima de sangue e esses pacientes eles não têm alteração no seu estado ou na sua função hemodinâmica. Esses pacientes são pacientes compensados. Né? Essa não é a tabela do ATLS, essa é uma tabela que a gente costuma mostrar nos nossos cursos de pós-graduação lá do Instituto Tese. E eu coloco essa tabela porque é importante você lembrar que existe sim o choque compensado, o choque descompensado e o choque irreversível. E é claro que se a gente recebe um paciente com uma perda volêmica muito alta, acima de 2 litros, com mais de 35% do volume total corpóreo, como é aquela paciente que sangrou, vítima de acidente de motocicleta, com uma frequência de 120, uma PAS, uma pressão arterial sistólica mais baixa, é um paciente com choque grave, e esse paciente ele vai ter que entrar naquele protocolo que a gente chamou de protocolo de transfusão maciça, tá certo? Esse paciente ele vai receber sangue, de preferência sangue total, como se faz na guerra, mas não se vende sangue total ou não se entrega sangue total. Então, o que se faz é juntar o que foi fracionado pelo homem. Né? Ele recebe um concentrado de hemácia, ele recebe uma férese de plaqueta e ele recebe uma férese de plasma fresco congelado, para que a gente tenha tudo junto e entregar ao doente. E se esse doente ainda precisar de alguma coisa a mais, pode ser que a gente dê como ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico. Tá certo? A outra forma de identificar, além da clínica, é o EFEST. Né? Durante muito tempo se falou do EFEST, se fala do EFEST, mas, para mim, como posso dizer um motivador, né, ou uma pessoa que gosta muito de atender e estudar trauma, eu acho que o EFEST ele vai cair em desuso em breve, porque as pessoas estão utilizando o ultrassom com muita frequência na sala de emergência. E o que nós vamos usar é esse protocolo aqui, que é o protocolo RUSH, né, que é um exame sequencial que inclui as janelas do FEST, mas que você vê muitas outras coisas além das janelas do FEST. Você vê coração de uma forma muito mais fácil, você tem outros diagnósticos diferenciais, você também vê pulmão. Então, esse método que foi desenvolvido, que é o ultrassom para o paciente em choque, eu acho que vai ser muito válido e ele é muito útil hoje em dia. Eu, por exemplo, já não mais utilizo o EFEST, eu acabo fazendo o RUSH numa velocidade tão rápida quanto o EFEST e o paciente é quem sai ganhando. Né? Esse daqui é um capítulo de livro que a gente escreveu para uma sociedade internacional, que é a World Society of Emergency Surgery. Esse capítulo ele ainda não está publicado, ele já foi entregue, está em vias de publicação, e pela primeira vez no cenário acadêmico existe um capítulo de livro específico para quem faz cirurgia de emergência. Então, se existe algum aluno aí que quer fazer cirurgia de emergência, esse capítulo em breve ele está saindo aí, e lá eu falo muito sobre a Point of Care Ultrasound para o Emergency General Surgeon. Eu espero que aqueles que tenham interesse pelo tema gostem, ficou muito legal, e esse é um das fotos e dos fluxogramas que a gente colocou lá no capítulo.
É claro que a pelve ela é importante ser avaliada também, ela é uma fonte de hemorragia, portanto você deve examinar. A professora Marcela ela falou sobre pelve, falou sobre a cinta pélvica, né? É importante a gente lembrar que a pelve ela pode sangrar o seu volume inteiro de sangue sem você, do lado de fora, na sala de emergência, atendendo esse paciente, ver uma gota de sangue. Né? A pelve aberta ela sangra bastante. Existem lesões associadas, como essa lesão de bexiga, que você pode ver aí no canto superior direito da tela. E você precisa ter muita atenção e não pode deixar passar o sangramento pélvico, que é um sangramento extremamente grave e que frequentemente conduz o seu paciente ao óbito precoce. Né? Lesões como essa, de ácido ilíaco, né? Lesões que em open book, lesões graves, a articulação sacroilíaca, essa articulação posterior que tem lá atrás da pelve, ela sangra absurdamente. E você precisa estar atento a isso. E seguir as orientações da professora Marcela, que diz para você estabilizar essa pelve, seja com cinta, seja com lençol, a nível dos trocânteres, como deve ser feito sempre que há suspeita. Certo? Não fiquem testando se a pelve está instável ou não. Se você achou que a pelve está instável em algum momento, aplique o lençol, aplique a cinta. O lençol já existe evidência que ele interrompe a hemorragia pélvica e assim você salva a vida do seu paciente. Certo? Outro caso de hemorragia grave, pélvica com fraturas de múltiplos segmentos pélvicos, certo? É claro que se aquele paciente ele está estável hemodinamicamente, você pode conduzir esse paciente em algum momento para a tomografia, para assim identificar outras fontes de sangramento, outras fontes de hemorragia. A tomografia ela é também um dos métodos de identificação da hemorragia. Ela também facilita o planejamento cirúrgico, identifica outras lesões que possam haver, né? E hoje já com a sala híbrida a gente pode fazer inclusive angioembolização e etc. E agora que vocês já sabem como identificar a hemorragia, baseada na clínica do doente, né? Se o paciente tem perfusão tecidual adequada ou não, se o paciente ele tem pressão adequada, frequência adequada, lembrando que a pressão é o último que cai, se o paciente está consciente ou não, pele fria ou não, sudoreico ou não, sinais clínicos que sugiram que esse paciente ele está em hipoxemia, com dificuldade do transporte de oxigênio ou em coagulopatia. Se vocês já sabem identificar, confirmaram com o ultrassom, se era um paciente estável, você levou para a tomografia e confirmou esse diagnóstico, agora é hora de controlar a hemorragia. E aqui, como eu disse para vocês no começo da aula, eu me atenho mais ao controle da hemorragia dentro do centro cirúrgico. A gente já sabe que no pré-hospitalar existem os hemostáticos tópicos, existem os torniquetes, mas eu me atenho aqui um pouco, plagiando aí os conceitos já divulgados pela professora Marcela, o uso do lençol, o uso da cinta pélvica para que você interrompa de forma temporária o sangramento dessa pelve, ok? De forma definitiva, o que você vai fazer é a fixação externa dessa pelve, e do ponto de vista da cirurgia geral, a fixação externa fica com a doutora Marcela, e comigo fica o tamponamento pré-peritoneal, né? A colocação de compressas no espaço pré-peritoneal, de forma que você auxilia a interrupção da hemorragia desse paciente, ok? Está lá o nosso paciente novamente, agora com interrupção do sangramento para baixo, o coração bate, porque o sangue não está se esvaindo no abdômen ou na pelve, se fosse um trauma pélvico. Hoje a gente tem o REBOA, que é a abreviação de Resuscitative Balloon Endovascular Balloon for the Occlusion of the Aorta. É um nome grande para um nome abreviado, que ficou bonito, e o REBOA ele é muito utilizado hoje na Colômbia, nos Estados Unidos, para a interrupção da hemorragia e, em alguns casos, até substituindo aquela toracotomia de reanimação que é realizada lá na sala de emergência. Né? Lá na Colômbia, o Ordóñez, que é um entusiasta do trauma também, ele já utilizou até 2
reboas para um paciente com ferimentos múltiplos e etc., um descendo pela subclávia e o outro entrando pela artéria femoral, né? Esse é um dispositivo muito legal. A gente publicou agora, em 2021, com o nosso grupo lá do Damage Control Resuscitation, é um comitê de estudo para a reanimação do controle de dano, esse trabalho falando sobre endovascular resuscitation e esse trauma management baseado no controle vascular, que versa muito sobre o próprio Reboa. Tá? Se vocês tiverem interesse, isso é um tema de uma aula longa, a gente pode falar sobre o Reboa em alguma outra oportunidade, caso vocês queiram. Tá certo? O tratamento cirúrgico, portanto, ele se resume dentro desse conjunto de engrenagens que a gente chama de reanimação hemostática, né? Tem um paciente ali com a pinça. Vejam aqui esse paciente com síndrome compartimental abdominal, né? Vocês sabem que a gente estuda muito síndrome compartimental abdominal, e ele aqui com uma outra satín, só que aqui clampeando a veia cava dele por causa de uma lesão penetrante grave, né? E ele faz esse edema enorme de alças e etc. E vejam que o abdômen dele é incapaz de conter essas vísceras, né? E ele tinha síndrome compartimental abdominal grave. Lembrem que o controle de danos, o Rafael provavelmente vai falar amanhã, é uma cirurgia que foi criada para o trauma. O objetivo é melhorar a fisiologia, otimizar a oxigenação, diminuir a hipoxemia, interromper o sangramento, diminuir a coagulopatia, né? Métodos de contenção da hemorragia e também controlar a contaminação desse paciente. Existem algumas manobras cirúrgicas que nós fazemos. Essa daqui é a manobra de Catel-Brasch, né? E a manobra de Mattox, né? Essa à esquerda de Mattox e essa à direita de Catel-Brasch. São manobras em que nós executamos a rotação medial das vísceras a fim de expor o reto peritônio e expor, consequentemente, os vasos, os grandes vasos que lá estão localizados, como a aorta, veia cava, as renais e os rins e assim sucessivamente, ok? Existe uma outra manobra de contenção da hemorragia intraoperatória, uma manobra cirúrgica. Essa manobra descrita já há muito tempo atrás por Pringle, é a manobra de Pringle, em que você entra pelo forame de Winslow, que é esse forame que tem atrás do hilo hepático, e promove o clampeamento, que pode ser com o seu dedo, pode ser com pinça da via biliar, da porta e da artéria hepática, como demonstrada nessa foto aí da esquerda, né? O clampeamento ele pode ficar aí até 90 minutos, mais ou menos. Ele não é suficiente para interromper a hemorragia hepática, a não ser que essa hemorragia seja do fluxo portal ou da artéria. Normalmente a gente tem fluxo que transcende também por refluxo, né, da veia cava. E aí você precisa fazer algumas outras manobras para a interrupção dessa hemorragia, tá certo? Aqui a manobra de Kocher junto com a manobra de Catel-Brasch, né, a manobra de Catel-Brasch clássica, completa, expondo aí os vasos gonodais, saindo da aorta e entrando para a cava, tá certo? Vasos gonodais às vezes sangram muito também. Essa é uma outra manobra cirúrgica, classicamente descrita pelo professor Renato Pogetti, e ele descreveu o uso de uma sonda com um dreno nos ferimentos transfixantes de fígado para interromper a hemorragia. Nós adaptamos um pouco essa técnica. O Dr. Gustavo Fraga descreveu esse técnica com o balão de Sengstaken-Blakemore. É o balão que a gente usa para a hemorragia digestiva alta, né? Esse balão é passado através da boca para pacientes com varizes de esôfago. E a adaptação desse balão num cenário de trauma também foi muito feliz e publicada no World Journal of Surgery. Isso, se me lembro bem, em 2010, mas posso ser que esteja errado. Pode ser que tenha sido um pouco antes até. Existem outras manobras para controle da hemorragia, né? Eventualmente você pode fazer um shunt de Argyle, como é esse shunt aí. Você coloca uma sonda dentro do vaso,
para restabelecer o fluxo, caso o paciente seja um paciente muito grave, e que você não consiga ter tempo para anastomosar esse vaso. Pode ser, eventualmente, você precisa usar uma prótese de PTFE, e nesse caso, o paciente coagulopata, você não precisa fazer isso, você pode simplesmente fazer o Shedd Argyle, recuperar o membro desse paciente e depois voltar num momento mais favorável para a anastomose definitiva do vaso lesado. Essa aqui é uma manobra de contenção da veia cava, né? Uma parecida com aquela que a gente fez no vídeo que eu mostrei para vocês mais cedo um pouco. Eventualmente pode ser necessário abrir a veia cava anteriormente, fazer a sutura posterior e suturar a parede anterior do vaso uma vez mais. Bem, de forma geral, eu gostaria que vocês gravassem essa imagem, né? O paciente que chega na sala de emergência com hemorragia grave, ele deve sim ter a sua hemorragia contida. O protocolo de reanimação maciça, ele salva a vida, ele faz parte da reanimação hemostática, assim como faz a cirurgia do controle de danos, e isso tem salvo milhares de vidas em todo o globo, graças à experiência que o exército americano trouxe para o mundo civil. Né? As metas recomendadas de perfusão, eu chamo de Guided Directed Therapy, uma pressão venosa central de 12 a 15 no paciente intubado, uma pressão arterial média acima de 65, uma SVO2, uma saturação venosa de oxigênio acima de 70%, isso significa que a extração de oxigênio está muito boa e que, consequentemente, passa oxigênio para o tecido venoso. Né? Às vezes o aluno do primeiro ano, segundo ano, ele não percebe que a hemácia ela volta com oxigênio para o pulmão, né? Ela não descarrega totalmente o oxigênio. Por isso que a saturação venosa central ela é de 70%. Apenas 1/3 do oxigênio é entregue pela hemácia, o restante volta. E isso é muito interessante porque faz parte de um processo iônico que facilita a entrada de uma nova molécula de oxigênio lá no capilar pulmonar. O clearance do lactato é muito importante, vocês cobrarem, medirem, perceberem que ele é útil, ele é muito fácil de medir, é o lactato da admissão da gasometria, menos o lactato de 6 horas, sobre o lactato da admissão vezes 100. Se ele for maior que 10%, esse indivíduo está lavando o lactato e, consequentemente, esse processo de hipoxemia está sendo corrigido. E isso é muito bom para o seu doente, porque não leva o seu doente ao óbito. E é claro que o débito urinário, que é o indicador mais sensível de perfusão, são os rins. E se esse paciente ele não está urinando, significa que a taxa de filtração glomerular está baixa por causa da cabeça de pressão baixa lá no néfron. E isso faz com que esse paciente não urine. Isso, então, portanto, é um marcador. Tá certo, pessoal? A dica final que eu deixo para vocês, aí nesses 40 minutinhos de aula aí, é que vocês, na faculdade, preocupem-se em ler o livro. Não se preocupem em ler artigo. Né? O artigo ele é um adicional para aquele que já sabe a teoria. Né? Então, leiam livro, não leiam artigos. Treinem muito. Hoje vocês têm o que eu não tive no meu passado acadêmico, quando aluno. Eu não tive simulador na faculdade, eu não tive simulação, eu não tive, sabe, um pré-hospitalar tão desenvolvido que pudesse ensinar a gente antes de ir para a pista, logo depois de formado. Muitos dos nossos treinamentos acabavam sendo feitos em cadáveres, e isso nem sempre era fácil de conseguir. Recomendo que vocês convivam no cenário hospitalar, que frequentem o cenário hospitalar, que olhem, que observem, porque com a observação o cientista ele aprende cada vez mais. E nós somos cientistas, nós somos um braço da ciência, e a observação ela é a natureza da ciência. Então, observem muito, se perguntem e respondam às suas perguntas
no momento mais propício. Ok, pessoal? Eu fico por aqui, deixo aberto as perguntas. Acessem lá o nosso Instagram, tem muita coisa para o acadêmico de medicina, para o médico recém-formado, para quem gosta de medicina de emergência, trauma, ou seja, a liga de vocês tem tudo a ver com o Grupo Surgical, com a Terra de Saúde, e a casa está aberta para vocês. Parabéns pelo evento e eu fico por aqui, pessoal. Oi, doutor. Então, o José Daniel ele tem uma pergunta. Vamos lá. Aqui, essa que está aparecendo na tela. Você está conseguindo ver? Estou vendo. Boa noite, doutor. Quais seriam os sinais clínicos que deveria ficar atento para suspeitarmos de hemorragia interna? No abdômen, em pelve, etc. Então, Zé Daniel, basicamente, sangrou, independente do lugar que for, os sinais vitais vão ser sempre os mesmos, dependendo do grau. Então, se o seu paciente é um paciente que tem um grau 3 de choque, é um paciente que já vai exibir uma frequência cardíaca alta, um rebaixamento de nível de consciência baixo, pele fria, sudoreica, é um paciente que ele tem pressão arterial que vai baixar também, frequência respiratória alta, é um paciente que já vai esboçar um débito urinário mais baixo. Então, dependendo da gravidade, ele vai exibir uma clínica mais florida ou menos florida. Então, fique atento, porque muitas vezes é um paciente com um mecanismo de trauma grave, você está ali achando que ele está estável e ele tem um choque grau 1. A título de curiosidade, antigamente, quando a gente dava os cursos de ATLS aí, a gente falava, todo paciente vítima de trauma é um paciente em choque. Não existe choque grau 0. Existe choque grau 1, que pode estar normal. Então, esse paciente é um paciente que você, até que se prove o contrário, você precisa investigar as causas de choque dele. Tá certo? Tem mais uma do Gabriel aqui. Vamos lá, o Gabriel Carregosa. A acidose no choque hipovolêmico precisa ser tratada com bicarbonato ou somente o controle do sangramento e reposição de fluidos seriam suficientes? Ô, Gabriel, essa pergunta aí é uma pergunta avançada, viu? É uma pergunta já para nível de residente, não é pergunta para aluno, não. Mas eu vou responder com prazer, isso é, na verdade, um elogio, então parabéns pela pergunta. Olha, a acidose, a acidose do choque hipovolêmico, especificamente, né? Dificilmente a gente vai tratar com bicarbonato. O bicarbonato ele vai ser indicado para aquelas acidoses graves, abaixo de 7,1, 7,0, paciente que está extremamente grave, em extremis, que a gente chama, e a gente precisa corrigir rapidamente essa acidose, porque senão é a acidose que vai matar o seu doente. Então, raramente a gente corrige esse bicarbonato. Por que raramente a gente corrige, Gabriel? Porque a própria transfusão de sangue, ela já melhora a acidose do doente. As próprias medidas de intubação, de ventilação mecânica, de aumento do delivery de oxigênio, do DO2, isso já facilita a recuperação desse estado acidótico grave. Muitas vezes esse paciente continua sangrando e aí a acidose pode se perpetuar. Mas, de novo, raramente a gente vai fazer bicarbonato para eles. A gente só vai fazer quando ele estiver em extremis. Na maioria das vezes, o tratamento com reanimação hemostática, interrupção do sangramento e as medidas de otimização do transporte de oxigênio são aquelas necessárias para que você não mais precise se preocupar com a acidose. Tá bom? Lembra que não é só a acidose que você tem que se preocupar. Tem que se preocupar com a coagulopatia, com a hipotermia e com a hipocalcemia. Ótimo. Tem só mais 2 perguntas, doutor. Eu tô hoje por vocês. Podemos ficar aqui até meia-noite. Essa aqui da Bruna. Boa noite, doutor. Como identifico pelve instável para assim segurar com a imobilização de pelve? Para se seguir com a imobilização da pelve? Boa pergunta, Bruna. Quando você... Eu não sei se você tem irmão, irmã, primo, prima, né? Ou pega seu pai, sua mãe, coloca eles deitados
e coloca a sua mão sobre as cristas ilíacas dele. Você vai ver que quando você exerce peso, ela não mobiliza, ela é dura, ela não tem mobilidade. Na hora que você palpar a pelve de um paciente com fratura pélvica, se ela não for óbvia, por causa da deformidade, você, quando apertar a crista ilíaca, você vai sentir ceder. Por isso que é importante você treinar nos seus primos, irmãos, pai, mãe, amigos, para você entender o que é a pelve rígida, o que é a pelve sem lesão, sem injúria, e o que é a pelve que cede na sua mão. Essa sim é a pelve instável. Dica ímpar. Se você está na dúvida, estabiliza com lençol e ponto final. Tá bom? Tem só mais uma aqui, doutor. Essa daqui. Amanda, em caso de hemorragia, é recomendado tratar primeiro a pelve ou a região abdominal? Bom, aí, Amanda, você tem que primeiro saber de onde está vindo, né, o problema. Pode ser que ele tenha nos dois. Né? E aí você pode me perguntar, putz, será que eu devo abrir a barriga dele e conter a hemorragia lá dentro? E depois eu estabilizo a pelve? Né? Aí depende do que você está encontrando naquele cenário. Se é um trauma pélvico grave, você tem certeza que aquele trauma é o que está causando a hemorragia e o FAST, por exemplo, é um FAST frustro, quase não tem sangramento, uma pequena lâmina líquida, que você inclusive fica na dúvida, aí você faz a estabilização pélvica. Se você vê muita quantidade de sangue, você deixa com lençol, abre a barriga, contém um sangramento, eventualmente vai fazer um tamponamento pré-peritoneal também, chama o pessoal da ortopedia, que já entra logo a seguir e estabiliza a pelve. Mas eu já tive casos que o pessoal da ortopedia entrou primeiro, eu entrei depois. Isso depende do caso que você está tratando naquele momento. Tá bom? Quem mais? Tem só mais uma aqui. Vamos que vamos. Boa noite, doutor. Poderia citar novamente as manobras cirúrgicas? Então, tem algumas, viu, Vitória? O que a gente faz é a manobra de Mattox, que é essa rotação medial da esquerda para a direita das alças, né, para você acessar o reto peritônio. A manobra de Cattell-Brach, que é a rotação medial da direita para a esquerda, isso para acessar veia cava, principalmente. A manobra de Mattox a gente acessa mais a aorta. Existem outras, a manobra de Pringle, né, que é aquela manobra de contenção do sangramento do trauma hepático. Você entra pelo forame de Wieslow e segura o hilo hepático. Né? A manobra de Kocher é a manobra só de rotação do duodeno. Normalmente, a gente faz a manobra de Cattell-Brach clássica, completa, que inclui a manobra de Kocher. Tá bom? Então, essas aí são manobras essenciais aí da cirurgia, pelo visto. Você vai querer fazer cirurgia porque já está preocupada com a manobra. O que mais? Muito obrigado, doutor. Acho que acabaram as perguntas. Ok, então. Agradecer ao senhor, ao Grupo Teses, ao Grupo Surgical pela aula. Excelente aula, doutor. Muito obrigado. Imagina, pessoal. Estamos sempre à disposição. Parabéns pelo evento, parabéns pela organização e pelo número de pessoas que vocês conseguiram angariar aí. Fantástico. Vou continuar acompanhando amanhã o evento aí. Nós que agradecemos, doutor, aos participantes que queiram continuar acompanhando o trabalho do doutor. O Instagram dele também está no Instagram da LAUEC. Estou vendo aqui algumas perguntas também dos sorteios que a gente vai realizar. O sorteio do estetoscópio vai ser amanhã, tá bom? Então é só ficar atento amanhã, que vai ser feito durante a própria live. Em relação ao sorteio dos outros prêmios, vai ser divulgado no próprio Instagram da LAUEC, amanhã às 19h30, pelo horário de Brasília. E para aqueles participantes que estão perguntando também, amanhã pode entrar direto pelo link do YouTube, os que a gente vai postar tanto nas redes sociais quanto nos outros locais da LAUEC, né? Só que os participantes, para receberem o certificado e tudo mais, a comprovação do evento, precisam estar com a inscrição confirmada pela própria Eventbrite. Muito obrigado, doutor Bruno. Até logo. De verdade. Muito obrigado. Contribuiu muito. Bom evento. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Boa noite.